A noite se estendeu sobre a Babilônia, e o silêncio no palácio real era quase tão denso quanto o mistério que assombrava o rei Nabucodonosor. O império que ele governava era imenso, mas seu coração estava perturbado. Tão profundo era o tormento que ele mal conseguia dormir. Seus sonhos estavam carregados de enigmas que desafiavam até mesmo os sábios mais respeitados de sua corte. O rei, desesperado por respostas, convocou todos os magos, astrólogos e encantadores do reino, exigindo que eles não apenas interpretassem seus sonhos, mas que, com o poder de seus deuses, revelassem o sonho que ele próprio tivera. Enquanto o rei se preparava para dormir, Daniel, o jovem judeu, orava em seu quarto. Ele sentia a pressão de ser fiel a Deus em cada passo de sua vida, e sabia que não seria diferente naquela noite. Quando o anjo de Deus apareceu a ele em um sonho, revelou-lhe o sonho do rei Nabucodonosor e o seu significado. Com um coração cheio de gratidão e temor, Daniel acordou, sentindo a responsabilidade do momento. Ele sabia que esta era mais uma oportunidade para glorificar o nome de Deus e mostrar que, embora o rei estivesse rodeado de deuses falsos, o Deus de Israel era o único digno de toda a honra e adoração. Na manhã seguinte, Daniel se apresentou perante o rei com confiança, sabendo que sua fé o havia conduzido até ali. O rei Nabucodonosor, ainda ansioso e desconfiado, olhou para o jovem hebreu e lhe fez a pergunta fatal: "Você é capaz de me dizer o que eu sonhei e interpretá-lo?" O ambiente ficou pesado com a expectativa. Daniel, sem hesitar, respondeu: "Não há sábio ou encantador que possa fazer isso, mas existe um Deus no céu que revela os mistérios." As palavras de Daniel não foram apenas uma resposta ao rei, mas também uma afirmação poderosa da soberania de Deus. Com coragem, Daniel descreveu o sonho de Nabucodonosor. O rei viu uma grande estátua, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés, parcialmente de ferro e parcialmente de barro. Uma pedra foi cortada sem mãos, e ela feriu a estátua nos pés, destruindo-a completamente. O rei, surpreso e assustado, ouviu atentamente enquanto Daniel explicava o significado do sonho. A estátua representava os impérios que surgiriam na história. O Império Babilônico, representado pela cabeça de ouro, o Império Medo-Persa, representado pelo peito e braços de prata, o Império Grego, simbolizado pelo ventre e as coxas de bronze, e, finalmente, o Zintu, Império Romano, representado pelas pernas de ferro e os pés de barro e ferro, que seriam divididos e frágeis. A pedra que destruía a estátua era o reino de Deus, que viria para destruir todos os reinos humanos e estabelecer um domínio eterno. O rei Nabucodonosor ficou atônito ao ouvir a interpretação precisa, mas ao mesmo tempo a inquietação aumentava em seu coração. Ele reconheceu com humildade que o Deus de Daniel era realmente o Deus verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, ele também ficou orgulhoso de seu império, que ele via como indestrutível. Sua resposta inicial foi de adoração, mas, como seria evidente mais tarde, o orgulho humano e a confiança nas riquezas e poder da Babilônia o cegariam para a soberania de Deus. No entanto, Daniel não buscava elogios ou recompensas terrenas. Quando o rei lhe ofereceu riquezas e honras, ele respondeu com humildade: "A sabedoria que lhe dei não é minha, mas de Deus." Seu coração, focado em glorificar a Deus, não desejava as recompensas do mundo. Ao final daquele encontro, Daniel foi elevado a uma posição de autoridade na corte do rei, e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, também foram honrados. A Babilônia, com seus palácios e riquezas, parecia ser um lugar de sucesso para Daniel. No entanto, ele sabia que sua verdadeira lealdade e sucesso estavam em Deus. Ele não se acomodaria, mesmo diante de tantos privilégios e honras, porque sabia que a verdadeira recompensa vinha da fidelidade a Deus e não das glórias passageiras de uma terra distante da sua. O que havia sido revelado a ele era mais do que uma simples interpretação de um sonho. Era uma promessa de que Deus estaria sempre no controle, independentemente dos reinos e dos reis. Enquanto a corte de Babilônia festejava a solução para o mistério do rei, Daniel se retirava para orar, agradecendo a Deus pela sabedoria e pela revelação divina.
Ele sabia que a jornada estava apenas começando. Ele havia sido poupado de perigos e recompensado por sua fidelidade. Mas ele ainda tinha muito a enfrentar. E com essa consciência, o profeta se preparava para o que estava por vir, sabendo que Deus o guiaria através de cada desafio. O tempo passou, e Daniel, agora reconhecido como um sábio e homem de Deus, continuava a ser um farol de fé e coragem na Babilônia, aguardando os próximos passos de sua jornada. Contudo, o que ele não sabia era que, em breve, ele seria colocado à prova de uma maneira ainda mais profunda, à prova de sua própria vida. O reinado de Mitos e Nabucodonosor avançava, e o império babilônico se expandia. No entanto, o orgulho e a vaidade do rei começaram a dominar seu coração. Em um ato de exaltação a si mesmo, ele decidiu construir uma colossal estátua de ouro, com a intenção de que todos no império se curvassem diante dela e a adorassem. A estátua era feita completamente de ouro, um símbolo claro de seu desejo de que seu império, representado pela cabeça de ouro de seu sonho, fosse eterno. Ele convocou todos os governadores, administradores, juízes, prefeitos e autoridades do império para se reunir em um grande evento. Quando o som da trombeta ecoou pelo vasto campo, uma multidão se ajoelhou, prestando reverência à imagem. Mas no meio de toda aquela adoração, 4 figuras estavam de pé, inconformadas com a ordem imposta pelo rei. Daniel, não sendo chamado para essa cerimônia, já estava em sua posição habitual, servindo a Deus em oração. Mas 3 de seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, se viandaram na prova de sua fé. Eles haviam sido elevados a altos postos pelo próprio rei, mas sua fidelidade a Deus nunca os havia desviado dos caminhos do Senhor. O decreto de Nabucodonosor era claro: quem não se curvar diante da estátua será lançado na fornalha ardente. O som das trombetas e flautas tornou-se uma pressão ensurdecedora. Todos, sem exceção, deviam se curvar, mas os 3 jovens se mantiveram firmes, sem se mover. Hananias, Misael e Azarias não cederiam à idolatria. Suas convicções estavam firmes. Só a Deus deveriam prestar adoração. O temor de Deus em seus corações era mais forte do que o medo da morte. Logo, as autoridades da Babilônia se aproximaram do rei e informaram-lhe que 3 dos seus súditos não haviam obedecido à sua ordem. O rei, inicialmente perplexo, convocou-os para um interrogatório. Na presença de Nabucodonosor, o rei perguntou, com uma mistura de raiva e incredulidade: é verdade, Shadraque, Mechaque e Abednego, que vocês se recusam a adorar a minha imagem de ouro? Eu lhes darei uma última chance. Quando ouvirem o som dos instrumentos, se não se curvarem, serão lançados na fornalha ardente. Com coragem e uma confiança inabalável, os 3 jovens não se intimidaram. Eles responderam ao rei de forma resoluta: o nosso Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha ardente e da sua mão, ó rei. Mas se não o fizer, que fique claro para o Senhor, ó rei, que nunca serviremos a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. A resposta deles enfureceu Nabucodonosor. Seu rosto se contorceu em fúria. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal e que os 3 jovens fossem amarrados e jogados dentro dela. O calor era tão intenso que aqueles que os lançaram na fornalha foram consumidos pelo fogo. O rei, na sua arrogância, olhou para a fornalha com um sorriso satisfeito, acreditando que havia finalmente silenciado a rebeldia. No entanto, o que aconteceu a seguir desafiou tudo o que o rei conhecia. Ao olhar para a fornalha, Nabucodonosor viu não 3, mas 4 figuras caminhando entre as chamas. Eles estavam ilesos, sem sequer uma queimadura, e a 4ª figura tinha a aparência de um ser divino. Aquele ser parecia brilhar com uma luz que não poderia ser explicada, e a presença de Deus foi manifesta diante dos olhos atônitos do rei. Nabucodonosor, tremendo de espanto, chamou os jovens para fora da fornalha. Quando eles saíram, não havia nenhum sinal de fogo sobre eles. Suas roupas estavam intactas, seus cabelos não haviam sido chamuscados, e nem sequer o cheiro de fumaça estava em seus corpos. O rei, agora profundamente impressionado, reconheceu a soberania do Deus de Israel. Em um ato de humildade, declarou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Eles violaram o decreto do rei e se entregaram, preferindo entregar seus corpos ao fogo
em vez de servir ou adorar outro Deus que não fosse o seu Deus. Diante desse grande milagre, o rei deu ordens para que os 3 jovens fossem honrados. Eles foram promovidos a posições ainda mais altas na administração da Babilônia, mas agora Nabucodonosor tinha um novo entendimento de quem era o verdadeiro Deus. Mesmo com sua postura arrogante, ele não podia negar o poder divino que havia testemunhado. Ele, que uma vez desafiara o poder de Deus, agora se via obrigado a reconhecer a grandeza do Senhor. Mas, por mais impressionante que fosse o milagre, Hananias, Misael e Azarias sabiam que a fé deles não era uma barganha para um benefício terreno. Eles não se curvaram diante de Nabucodonosor porque sabiam que sua verdadeira adoração não poderia ser comprometida. Eles haviam confiado em Deus, mesmo diante da morte, e haviam experimentado a intervenção divina de uma maneira inegável. Embora o rei tivesse reconhecido a grandeza de Deus, o coração de Nabucodonosor ainda estava dividido. O orgulho humano continuava a dominá-lo, e ele não havia se rendido completamente à soberania de Deus. O milagre, embora impressionante, não havia transformado completamente seu coração, mas o que era inegável era a firmeza da fé daqueles 3 jovens, que diante da morte preferiram confiar em Deus a sucumbir ao medo e à pressão de um rei terreno. Daniel sabia que, embora o rei tivesse mostrado respeito, as tensões na Babilônia estavam longe de ser resolvidas. Ele e seus amigos continuariam a ser desafiados a viver sua fé em um ambiente hostil. Mas, mais uma vez, Deus havia mostrado a sua fidelidade e o seu poder. Ele havia livrado seus servos do fogo, mas sabia que novas provas viriam. Mas Daniel, ao olhar para seus amigos, sabia que o Senhor estava com eles, e nada poderia derrotá-los enquanto caminhassem na luz de Deus. O reino da Babilônia estava em seu auge. Nabucodonosor, agora mais do que nunca, sentia que era invencível. Ele acreditava que nada poderia abalar seu domínio, que sua força e poder eram insuperáveis. Mas, ao mesmo tempo em que a Babilônia prosperava, o rei era atormentado por sonhos que o deixavam inquieto, como se algo estivesse prestes a acontecer. As noites mal dormidas se tornaram mais frequentes e as visões cada vez mais intensas. Em uma dessas noites, Nabucodonosor teve um sonho terrível. Ele viu uma árvore enorme no meio da terra. Suas raízes se estendiam até as profundezas e seus galhos se erguiam até o céu. Todos podiam vê-la. Ela era linda e cheia de frutos, oferecendo sombra e alimento para todos. Mas, de repente, um anjo desceu do céu e ordenou que a árvore fosse cortada. Apenas o tronco com suas raízes ficou na terra, e um ferro e bronze a cercaram. O rei acordou angustiado, sem saber o que aquilo significava, e sentiu que o sonho tinha um significado profundo, algo que ele não conseguia entender. Ele convocou novamente seus sábios, magos e encantadores, como sempre fazia quando um enigma o atormentava. Mas, mais uma vez, ninguém foi capaz de lhe dar a resposta. Então foi quando o rei se lembrou de Daniel, o profeta de Deus, que já havia interpretado outros sonhos e visões com sabedoria divina. Ele mandou chamar Daniel, que, com coragem e humildade, se apresentou diante do rei. O rei contou a Daniel sobre o seu sonho, e o profeta, com um olhar grave, preparou-se para interpretar a mensagem divina. Ele sabia que aquela visão não era apenas uma advertência para o rei, mas também um lembrete de que nenhum ser humano, por mais poderoso que fosse, poderia desafiar a soberania de Deus. Com um coração pesado, Daniel explicou o significado do sonho. Ó rei, a árvore que você viu representa o seu império. O crescimento e a grandeza da árvore refletem o poder que Deus lhe concedeu, mas o corte da árvore é um aviso de que o seu reinado será interrompido. Você será expulso de seu trono e viverá como um animal selvagem por um período de tempo, até que reconheça que o Deus do céu é o único soberano sobre todos os reinos da terra. O rei, embora surpreso e assustado, ouviu com atenção a interpretação de Daniel. Daniel continuou com uma palavra de conselho e advertência. O rei deve reconhecer a grandeza de Deus e se arrepender de sua arrogância. Se você mudar seu comportamento e fizer o bem, ajudando os pobres e se afastando da injustiça, talvez Deus tenha misericórdia de você e adie o juízo. Mas Nabucodonosor, com seu coração endurecido, não deu ouvidos às palavras de Daniel. Ele acreditava que sua grandeza era resultado de sua própria força e sabedoria, e assim
O aviso de Deus foi ignorado. Ele continuou a viver de acordo com sua visão de invencibilidade. Passaram-se 12 meses e a Babilônia continuava a florescer sob o domínio de Nabucodonosor. Em um momento de glória e orgulho, o rei passeava pelos terraços de seu palácio e, olhando para a grandiosidade da cidade, exclamou: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí pela força do meu poder e pela glória da minha majestade?" Mas no momento em que essas palavras saíram de sua boca, o juízo de Deus foi executado. Uma voz vinda do céu declarou: "É ordenado a você, ó Nabucodonosor, que seu império será tirado de você. Você será expulso da corte e viverá entre os animais, comendo capim como o gado, até que reconheça que o Altíssimo é o soberano sobre o reino dos homens." Instantaneamente, o rei foi afligido por uma loucura que o fez perder sua sanidade. Ele foi expulso do palácio e passou a viver nos campos, onde seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras de aves. O poder que ele tinha, o império que construíra, tudo foi tirado dele. Ele viveu assim por 7 anos, como um homem sem razão, até que finalmente seu coração foi tocado pela misericórdia de Deus. Durante esse tempo, Nabucodonosor começou a reconhecer a soberania de Deus. Sua mente foi restaurada e ele finalmente entendeu que o poder e a grandeza de seu império não eram resultados de seu próprio esforço, mas da graça divina. Ele olhou para o céu e clamou ao Senhor, reconhecendo que os que andam em orgulho, ele pode humilhar. Quando a razão foi restaurada ao rei, ele exaltou e louvou a Deus, dizendo: "Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto o Rei do céu, que faz segundo a sua vontade no exército dos céus e entre os habitantes da terra. Ele é capaz de humilhar os que andam com arrogância." Com seu coração transformado, Nabucodonosor foi restaurado ao seu trono e seu império foi restabelecido. Mas ele jamais se esqueceu da lição que Deus lhe ensinara, que a soberania divina é incontestável e que todo poder e grandeza pertencem a ele. Daniel, como sempre, foi um fiel servo de Deus, acompanhando de perto os acontecimentos. Embora o rei tivesse sido restaurado, Daniel sabia que a lição mais profunda era sobre a humildade diante de Deus. O império de Babilônia podia ter sido restaurado, mas a verdadeira grandeza só pode ser alcançada quando se reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Com essa experiência, Nabucodonosor, agora um homem transformado, reinou de forma mais humilde e sábia, ciente de que sua autoridade não era sua por mérito próprio, mas um dom divino, e que a verdadeira sabedoria vem de Deus. O grande império da Babilônia, sob a liderança de Nabucodonosor, parecia ter tocado o auge da sua glória. No entanto, com o passar dos anos, o reino foi passando por uma transição de liderança. Nabucodonosor, o rei que havia sido testemunha da soberania de Deus, faleceu, deixando seu filho, Belsazar, para governar sobre o império. O novo rei, embora tivesse um grande poder à sua disposição, demonstrava pouco respeito por Deus e seus ensinamentos. Ele se entregava ao prazer, à extravagância e à idolatria, ignorando as lições que o seu pai havia aprendido de forma tão dura. Em uma noite de grande festa, Belsazar organizou um banquete para 1000 de seus nobres e, junto com eles, se entregou ao banquete de luxúria e irreverência. Durante a festa, ele ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que haviam sido retirados do templo de Jerusalém durante o exílio de seu pai Nabucodonosor. Belsazar e seus convidados usaram esses vasos sagrados para beber vinho e louvar os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Eles se entregaram a um ato de blasfêmia, desrespeitando os objetos sagrados que haviam pertencido ao templo de Deus. Enquanto a festa acontecia, uma grande e inesperada manifestação divina aconteceu. De repente, uma mão apareceu, escrevendo na parede do palácio, bem diante dos olhos do rei e de todos os presentes. As palavras escritas eram Mene, Mene, Tekel, Parsim. O rei, aterrorizado, viu a mão desaparecer e o texto permanecer brilhando na parede. Seu coração disparou de medo e sua face empalideceu. O banquete alegre se transformou em um ambiente de pânico e confusão. Belsazar, sem saber o que fazer, chamou rapidamente os astrólogos, os magos e todos os sábios da Babilônia, pedindo que interpretassem a mensagem enigmática. No entanto, como sempre acontecia,
Nenhum dos sábios foi capaz de oferecer uma explicação para as palavras misteriosas escritas na parede. O rei estava desesperado, seu medo só aumentando à medida que os momentos passavam sem resposta. Foi então que a rainha-mãe, lembrando-se da sabedoria de Daniel, sugeriu que ele fosse chamado. Daniel, agora mais velho, ainda era conhecido como o homem a quem Deus concedera sabedoria divina. Quando Daniel foi trazido à presença do rei, Belsazar lhe ofereceu grandes recompensas, incluindo roupas finas, colares de ouro e a terceira posição no reino. Mas Daniel, sem se deixar seduzir por tais recompensas, respondeu ao rei com firmeza: "Fique com seus presentes, ó rei", disse Daniel, "e ofereça a recompensa a quem desejar. Contudo, vou ler e interpretar as palavras que foram escritas na parede." Com uma dignidade serena, Daniel explicou o significado das palavras. Ele começou lembrando Belsazar da lição que seu pai Nabucodonosor deveria ter aprendido quando sua arrogância e orgulho foram quebrados pela intervenção divina. "Mas você, seu filho, não se humilhou, embora soubesse tudo o que aconteceu com seu pai", disse Daniel. "Você se exaltou contra o Senhor dos céus e usou os vasos sagrados para beber vinho, louvando deuses de ouro e prata que não podem ver nem ouvir. Foi por isso que essa mensagem foi enviada a você." Daniel então interpretou as palavras escritas na parede. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e os trouxe ao fim. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Parsim, seu reino será dividido e dado aos medos e persas. A mensagem era clara e devastadora. O rei havia sido pesaroso diante de Deus e seu império estava prestes a ser destruído. O juízo de Deus, que havia se cumprido com o rei Nabucodonosor, agora se realizava novamente, e a Babilônia, com toda a sua pompa e glória, não escaparia do juízo divino. Era um aviso irreversível, e Belsazar, como seu pai antes dele, havia falhado em se arrepender e reconhecer o poder de Deus. Apesar da gravidade da mensagem, Belsazar, em um último ato de dignidade, fez o que Daniel lhe pediu. Ele deu ao profeta os presentes prometidos. No entanto, Daniel sabia que o que estava prestes a acontecer era inevitável. Naquela mesma noite, conforme o próprio profeta havia declarado, o Império Babilônico caiu. Os medos e persas, sob o comando de Ciro, invadiram a cidade, mataram Belsazar e tomaram o controle do império. A profecia de Daniel se cumpriu e a Babilônia foi derrotada. Este evento marcou o fim do domínio babilônico e o início de um novo império. A lição que ficou clara para todos que estavam presentes naquela festa foi que nenhum poder humano poderia desafiar a soberania de Deus. O orgulho e a arrogância do homem diante do Criador não seriam tolerados, e a justiça divina se cumpriria, quer o homem estivesse preparado ou não. Daniel, mais uma vez, se viu em uma posição de honra, servindo o novo rei, Ciro, mas sempre mantendo a fé em Deus como seu guia. Ele sabia que, como sempre, o caminho da fidelidade seria difícil, mas também sabia que Deus nunca falharia em cumprir suas promessas. E assim, mais uma página da história divina foi escrita com a certeza de que, independentemente dos reinos que se ergam e caem, o reino de Deus permanece eterno. Após a queda de Babilônia, o Império Medo-Persa tomou seu lugar e o rei Dário assumiu o controle da vasta região. Ele dividiu o império em 120 satrapias e, para governá-las, nomeou líderes que o ajudariam a manter a ordem. Entre esses líderes, Daniel foi destacado devido à sua notável sabedoria e retidão. Com o tempo, ele se destacou ainda mais, tornando-se um dos 3 principais administradores responsáveis por supervisionar todo o império. Seu caráter impecável, sua fidelidade a Deus e sua dedicação ao trabalho o tornaram querido tanto pelos seus superiores quanto pelos súditos. No entanto, essa posição de destaque despertou inveja entre os outros governadores e sátrapas. Eles perceberam que, devido à sua integridade e habilidade, Daniel não poderia ser derrubado por nenhum erro ou falha pessoal. Por isso, decidiram conspirar contra ele, tentando encontrar uma forma de fazê-lo cair. Mas ao procurarem algo em sua vida que pudesse ser usado contra ele, perceberam que não havia nada. Daniel, sendo fiel a Deus e ao rei, vivia de acordo com uma moral impecável, sem qualquer falha em seu comportamento. Diante disso, os governadores e sátrapas planejaram uma estratégia astuta.
Sabiam que a única forma de derrubar Daniel seria envolvê-lo em um conflito com sua fé. Eles foram até o rei Dário e, com palavras lisonjeiras, sugeriram a criação de um decreto que proibisse qualquer pessoa de fazer pedidos a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. Quem violasse essa ordem seria lançado na cova dos leões. O rei, impressionado com a ideia e desejoso de aumentar ainda mais sua própria grandeza, concordou com o decreto e o assinou. No entanto, ele não sabia que esse decreto estava, na verdade, sendo criado para armar uma cilada para Daniel. Daniel, ao saber do decreto, não cedeu à pressão. Sabia que o édito de Dário contradizia a ordem de Deus, que ordenava a adoração e oração a ele, e não a homens ou reis. Mesmo assim, Daniel não se deixou intimidar. Ele continuou sua rotina de orações como sempre fizera, abrindo suas janelas voltadas para Jerusalém como uma declaração silenciosa de sua lealdade ao Senhor, que nunca poderia ser substituído por nenhum rei terreno. Os governadores, sabendo da fidelidade de Daniel, estavam aguardando que ele desobedecesse ao decreto, e ao vê-lo orando, logo se apressaram a informar ao rei. Quando Dário soube que Daniel desobedecera o edito, ele ficou angustiado, pois gostava muito de Daniel e sabia que ele era um homem justo e honesto. No entanto, o decreto já estava assinado e não havia nada que o rei pudesse fazer, pois a lei dos medos e persas era irreversível. O rei tentou de todas as formas salvar Daniel, até mesmo passando o resto do dia tentando encontrar uma maneira de contornar a situação. Mas, finalmente, diante da pressão dos outros governadores e da imutabilidade da lei, Dário teve que ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes de Daniel ser jogado na cova, o rei disse-lhe com pesar: "O seu Deus, a quem você serve com tanta fidelidade, ele o livrará." Com os soldados o empurrando para a cova, Daniel foi jogado lá, e a entrada foi selada com uma grande pedra. O rei, profundamente preocupado, passou a noite sem comer, sem beber e sem descansar, esperando que o Deus de Daniel o livrasse. Ele se atormentava, temendo o destino do homem fiel que ele respeitava. Durante toda a noite, Daniel permaneceu na cova, rodeado pelos leões famintos. Mas, ao contrário do que se poderia imaginar, ele não foi atacado. Deus, em sua misericórdia e poder, enviou seu anjo para fechar as bocas dos leões, mantendo-os imóveis diante de seu servo fiel. Daniel, então, passou a noite em paz, confiando plenamente em Deus sem se abalar. Ao amanhecer, o rei Dário se levantou de madrugada e correu até a cova gritando ansiosamente: "Daniel, servo do Deus vivo, você conseguiu escapar dos leões?" Com grande alívio, Daniel respondeu: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui achado inocente diante dele. Também contra você, ó rei, não cometi nenhum crime." Dário, cheio de alegria, ordenou que Daniel fosse retirado imediatamente da cova. Quando o tiraram, ficou claro que ele não havia sofrido nenhum dano, pois não havia nenhum arranhão em sua pele. O rei, maravilhado, proclamou: "Daniel, o Deus a quem você serve, ele é o verdadeiro Deus, que livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel da boca dos leões." Como resultado, o rei Dário deu ordens para que os conspiradores que haviam tramado contra Daniel fossem lançados na mesma cova, juntamente com suas famílias. E, como esperado, os leões os devoraram rapidamente, mostrando que a intervenção divina havia sido real e poderosa. Dário também fez um decreto em todo o império, proclamando que todas as pessoas deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel, o Deus que era capaz de livrar seu povo de qualquer perigo. A partir desse momento, o Deus de Israel foi reconhecido e adorado em todo o Império Medo-Persas. Daniel, por sua parte, continuou a servir com sabedoria e retidão. Sua fé, sua coragem e sua confiança, inabalável em Deus, mesmo diante da morte, se tornaram um testemunho poderoso de que, em qualquer circunstância, Deus sempre estará com aqueles que o temem e o adoram em espírito e em verdade. Após a grande prova de fé que Daniel enfrentara na cova dos leões, sua vida continuava a ser marcada por sua dedicação a Deus. Mas a paz e a segurança dos dias passavam,
E Deus havia reservado mais uma prova para o profeta, uma visão profunda e cheia de mistérios. Daniel, agora um homem mais velho e sábio, foi agraciado com uma visão em uma noite de sonho, em que o Senhor revelou a ele o futuro dos impérios e do mundo. Enquanto estava em sua cama, Daniel teve uma visão que o deixou aterrorizado. Ele viu 4 grandes bestas surgindo do mar, cada uma representando um império futuro que dominaria a terra. O mar tumultuado e turbulento simbolizava as nações e os reinos que estariam em constante agitação. As bestas representavam os reinos que surgiriam e seriam substituídos até o fim dos tempos. A primeira besta era semelhante a um leão com asas de águia. Enquanto Daniel observava, as asas da besta foram arrancadas e ela foi erguida do chão, ficando em pé como um homem. Este império, que se erguia com grande poder e velocidade, representava o Império Babilônico, o Império de Nabucodonosor, que, embora imenso, logo cairia e perderia sua força. A segunda besta era parecida com um urso, que se levantava de um lado e tinha 3 ossos na boca. Esta besta simbolizava o Império Medo-Persa, que conquistaria a Babilônia e expandiria seu domínio, engolindo outros impérios ao seu redor. O urso estava pronto para devorar, representando a natureza agressiva e implacável desse império. A terceira besta tinha a aparência de um leopardo, com 4 asas de ave e 4 cabeças. Essa besta representava o Império Grego, que surgiria sob Alexandre, o Grande, e conquistaria vastos territórios com incrível velocidade e eficiência. As 4 cabeças simbolizavam os 4 generais que dividiriam o império após a morte de Alexandre, cada um governando uma parte significativa do vasto território. A 4ª besta era a mais terrível de todas. Ela era indescritível, com dentes de ferro e unhas de bronze, e era tão feroz que destruía tudo o que tocava. Essa besta simbolizava o Império Romano, que seria brutal e imbatível em sua força. Ela subjugaria todos os outros impérios e se espalharia por toda a terra. No entanto, sua destruição também seria certa, pois as forças de Deus acabariam por derrubar a tirania e a opressão. Mas a visão de Daniel não parou por aí. Após a visão das 4 bestas, ele viu algo ainda mais surpreendente. Um trono foi estabelecido, e alguém de aparência divina, como um filho do homem, se aproximou do trono. Ele foi dado o poder, a autoridade e o domínio sobre todos os reinos da terra. Este ser celestial era Jesus Cristo, o Messias prometido, e o seu reino seria eterno, um reino que não seria destruído como os outros impérios. Daniel ficou profundamente perturbado e curioso sobre o significado daquela visão. Ele buscou compreensão e, em sua busca, o anjo de Deus lhe revelou o futuro, mostrando que todos os reinos da terra, por mais poderosos que fossem, seriam substituídos pelo reino eterno de Deus. A besta final representava o mal, a opressão e a tirania dos reinos humanos, mas o Filho do Homem, o Messias, venceria e traria justiça e paz a toda a terra. Quando Daniel acordou, ele estava assustado e perplexo com a visão. Sua mente estava cheia de perguntas, e ele sabia que a revelação que recebera era de grande importância. Ele escreveu tudo o que viu e ouviu, registrando detalhadamente a visão das 4 bestas e o triunfo do reino de Deus. Daniel sabia que, mesmo diante das turbulências e da queda de grandes impérios, o reino de Deus seria estabelecido de forma permanente e gloriosa. O Senhor já havia revelado a ele o que estava por vir, e o profeta, mesmo diante das incertezas, sabia que Deus governaria sobre todas as coisas. Essa visão de Daniel, cheia de imagens poderosas e significados profundos, é um lembrete de que os reinos da terra, com toda a sua glória e poder, um dia passarão, mas o reino de Deus permanecerá para sempre, e no fim, a justiça divina prevalecerá. Daniel, em sua sabedoria e humildade, continuava a servir ao Senhor, sabendo que o propósito de Deus para os reinos da terra estava além da compreensão humana, mas certamente em boas mãos. Ele confiava no Deus soberano que, apesar da aparente decadência dos impérios, traria o reino eterno e invencível que havia sido prometido. Durante o reinado de Dário, Daniel continuou a ser um servo fiel de Deus, buscando a sabedoria e a compreensão das revelações divinas. Em uma noite, Daniel teve mais uma visão, uma revelação que não apenas se referia aos impérios já passados, mas também ao futuro
com uma clareza desconcertante. Essa visão foi mais uma que abalaria sua alma, pois ela falava de eventos que ainda estavam por vir e de como os impérios se sucederiam até o fim dos tempos. Na visão, Daniel se viu em Susa, a capital da província de Elam, e ele viu um carneiro que estava de pé à beira do rio Ulai. Este carneiro tinha 2 chifres, um mais alto que o outro, e o chifre maior crescia mais lentamente. Daniel observou o carneiro dando grandes saltos para o oeste, para o norte e para o sul, sem que ninguém pudesse resistir ao seu poder. O carneiro parecia invencível, e ninguém podia parar sua marcha triunfante. Então, apareceu um bode com um único chifre, vindo do oeste com grande velocidade. O bode avançou com tamanha rapidez que parecia não tocar o solo. Ele atacou o carneiro com tal força que o fez cair e ser esmagado, e o bode ficou com o domínio sobre o carneiro. O bode, então, cresceu em grande poder, mas logo o chifre do bode se quebrou, e no lugar dele surgiram 4 chifres, cada um apontando para uma direção diferente. Daniel estava profundamente perturbado com essa visão, e ele desejava entender seu significado. Quando ele buscou entender a mensagem, um anjo que se apresentou como Gabriel apareceu para explicar a visão. Gabriel explicou a Daniel que o carneiro com os 2 chifres representava o Império Medo-Persa, que era dividido em 2 potências, a Meda e a Pérsia. O chifre maior representava a Pérsia, que tinha o domínio sobre a Meda e que se expandiria enormemente em poder e influência, conquistando vastos territórios a oeste, norte e sul. O carneiro avançava de maneira implacável, mas o destino do império já estava determinado. Ele seria desafiado por outro império mais rápido e mais forte. O bode que apareceu representava o Império Grego, liderado por Alexandre, o Grande, que derrotaria o Império Medo-Persa com uma velocidade impressionante. Assim como o bode avançava rapidamente em direção ao carneiro, a visão previu a queda do Império Medo-Persa diante da invasão grega. O bode, com seu único chifre, representava Alexandre, cujo reinado seria glorioso, mas efêmero. Quando Alexandre morresse, seu império se fragmentaria, representado pelos 4 chifres que surgiriam no lugar do chifre quebrado. Esses 4 chifres simbolizavam os 4 generais de Alexandre que dividiram o império entre si após sua morte: Casandro, Lisímaco, Ptolemeu e Seleuco. Embora o Império Grego tivesse se dividido, a visão de Daniel apontava para algo ainda mais sinistro que se manifestaria em um desses 4 reinos. Gabriel então revelou a Daniel que, do chifre pequeno, surgiria um rei perverso e opressor, alguém que perseguiria o povo de Deus e profanaria o santuário. Este rei, a quem Daniel viu em sua visão, era uma figura que prefigurava o anticristo, alguém que se levantaria com grande força, destruindo e profanando tudo o que fosse sagrado. Este rei se exaltaria a ponto de se achar igual a Deus, e com a força de um império devastador, ele causaria sofrimento e destruição. A visão do chifre pequeno e da profanação do templo foi um prenúncio de tempos difíceis para o povo de Deus. Porém, Gabriel também ofereceu uma palavra de esperança e consolo a Daniel. Ele explicou que, apesar de tudo o que estava por vir, Deus governaria sobre todas as coisas. Embora os reinos humanos se levantassem e caíssem, o reino de Deus seria eterno e invencível. Gabriel ainda profetizou que, no fim, a vitória seria de Deus e o mal seria derrotado. O povo de Deus, embora passasse por dificuldades e perseguições, teria um fim glorioso, pois Deus finalmente restauraria tudo e restabeleceria a justiça. Quando Daniel ouviu essas palavras, ele ficou ainda mais abalado, pois compreendeu que o futuro reservado aos reinos da terra e ao povo de Deus seria cheio de tribulações. No entanto, a revelação também lhe trouxe a confiança de que, apesar de todos os reinos que se ergueriam, a soberania de Deus nunca seria desafiada. Ele sabia que, no fim, o reino de Deus prevaleceria e a justiça divina seria feita. Daniel, então, escreveu todas essas coisas e selou a visão, pois ele sabia que ainda não era o tempo para que esses eventos se desvelassem completamente. Ele passou os dias seguintes em profundo silêncio, refletindo sobre o significado das visões e orando para que Deus lhe concedesse mais compreensão. Deus, em sua sabedoria, havia mostrado a Daniel as verdades futuras, mas também lhe revelara o consolo e a esperança de que, embora os reinos humanos fossem efêmeros e falhos, o reino de Deus permaneceria firme e eterno.
após as intensas visões que o perturbavam e o chamavam a um entendimento mais profundo dos planos de Deus para o futuro dos impérios e do seu povo, Daniel se viu em um momento de reflexão e oração. Ele sabia que, como profeta de Deus, seu papel era também interceder pelo seu povo, pelos judeus que estavam no exílio, e buscar a compreensão do plano divino para a restauração de Israel. O tempo do cativeiro de Babilônia estava se aproximando do fim, e Daniel sentia em seu coração que Deus tinha um propósito para tudo o que acontecera com o seu povo. Em um momento de oração fervorosa, Daniel se voltou para Deus com humildade, pedindo perdão pelos pecados do povo de Israel. Ele orou intensamente, reconhecendo que o exílio e as dificuldades eram consequência do pecado e da desobediência de Israel. Sua oração é uma das mais profundas e comoventes no livro de Daniel, pois reflete não só sua compaixão por sua nação, mas também sua confiança em Deus como um Deus justo, fiel e misericordioso. Ó Senhor, o grande e temível Deus, que guarda a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos, temos pecado, temos praticado a perversidade, temos sido impiedosos e rebeldes. Não ouvimos os teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, e a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha do rosto, como acontece hoje com os homens de Judá, com os habitantes de Jerusalém e com todo o Israel, os de perto e os de longe, em todas as terras, para onde os dispersaste, por causa da infidelidade que praticamos contra ti. Essa oração sincera e fervorosa de Daniel, reconhecendo a falha do povo de Deus, tornou-se um ponto de virada em sua jornada. No meio de sua oração, enquanto ele ainda buscava entender como Deus restauraria a paz e a prosperidade para Israel, algo extraordinário aconteceu. O anjo Gabriel apareceu a Daniel, trazendo uma mensagem diretamente do Senhor. Gabriel, com a autoridade divina, deu a Daniel uma explicação sobre o futuro do povo de Israel, não apenas sobre o fim do cativeiro, mas sobre os tempos vindouros, o Messias e o cumprimento da promessa de restauração divina. Gabriel trouxe uma visão profética chamada As 70 Semanas. Gabriel revelou a Daniel que havia determinado um período de 70 semanas para o cumprimento de tudo o que Deus havia planejado para o povo de Israel. Essas 70 semanas representavam 70 unidades de 7, ou seja, 70 períodos de 7 anos, totalizando 490 anos. Esse período de 490 anos seria crucial para a redenção de Israel e a manifestação do Messias. Gabriel detalhou as fases dessa profecia. 7 semanas, 49 anos. O primeiro período de 7 semanas representaria o tempo necessário para que Jerusalém fosse reconstruída após o exílio babilônico e o templo fosse restaurado. Este período marcaria a volta de Israel à sua terra, a reconstrução das muralhas de Jerusalém e a restauração do culto a Deus. 62 semanas, 434 anos. Após a reconstrução da cidade e do templo, haveria um período mais longo de 434 anos. Durante este tempo, os judeus viveriam sob diferentes impérios, mas o objetivo dessa fase seria preparar o caminho para a chegada do Messias. Esse período, que culminaria na chegada do ungido, era um momento de espera e expectativa. A última semana, 7 anos. Gabriel explicou que no final de todas as eras haveria um último período de 7 anos. Durante essa última semana, um príncipe maligno surgiria, fazendo uma aliança com muitos, mas quebrando-a no meio. Ele profanaria o templo e traria grande sofrimento e tribulação para o povo de Deus. Esse príncipe seria uma figura de opressão, representando o anticristo. No entanto, ao fim dessa semana, a vitória final de Deus sobre o mal seria decretada, e o Messias viria para estabelecer um reino eterno de paz e justiça. Daniel, embora atônito pela profundidade e complexidade dessa revelação, compreendeu que Deus tinha um plano perfeito para a restauração de Israel. Ele também entendeu que, embora o sofrimento e as dificuldades ainda fossem parte do futuro de seu povo, havia uma esperança eterna garantida pela vinda do Messias que traria a redenção e a paz duradoura. Embora a mensagem fosse clara e grandiosa, Daniel não compreendeu completamente todos os detalhes.
Ele foi instruído a selar a visão e a profecia, pois ela ainda estava distante, um futuro que se desenrolaria ao longo dos séculos. Gabriel afirmou que a compreensão total viria no devido tempo e Daniel foi levado a confiar que Deus havia dado um plano perfeito para a restauração e redenção de seu povo. Ao final de sua oração e dessa revelação, Daniel sentiu um grande peso em seu coração, mas também uma renovada confiança no Senhor. Ele sabia que o povo de Israel teria de passar por muitas provações, mas o plano de Deus era inabalável e a vitória final seria de Deus e não do inimigo. Daniel, com o coração cheio de esperança e reverência, continuou a sua missão como profeta de Deus, aguardando com fé o cumprimento das promessas divinas, sabendo que, embora as dificuldades fossem inevitáveis, o propósito de Deus sempre prevaleceria. Alguns anos depois, em um momento de intensa aflição e oração, Daniel se encontrou em um estado profundo de reflexão e busca espiritual. Durante o 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel se dedicou à oração e ao jejum. Ele sentia no coração que o tempo de restauração para Israel estava próximo, mas também sabia que o povo de Deus passaria por mais dificuldades antes de ver a plenitude das promessas se cumprirem. Daniel, em meio ao seu jejum de 3 semanas, buscava respostas de Deus para a situação do seu povo e para os eventos que estavam por vir. Ele se retirou para uma região deserta, às margens do rio Tigre, para se dedicar completamente à oração. Durante esse período, o profeta se sentiu perturbado pela gravidade do futuro de Israel e pelo peso das revelações que Deus lhe havia mostrado em suas visões anteriores. O sofrimento e a destruição que viriam ao mundo pareciam inevitáveis, e Daniel se sentia angustiado pela intensidade de tudo o que Deus havia revelado. Foi nesse momento de profunda oração que Daniel teve uma visão impressionante e gloriosa. Ele viu um homem vestido com uma túnica de linho, com um cinto de ouro puro, e sua aparência era indescritivelmente majestosa. Seus olhos eram como lâmpadas de fogo, seus braços e pernas brilhavam como bronze polido, e sua voz era como o som de uma multidão. A visão desse ser celestial foi tão impressionante que Daniel, ao vê-lo, caiu em tremor e não pôde se levantar. Na visão, o ser se aproximou de Daniel e falou com ele. Daniel, disse ele, homem muito amado, compreenda as palavras que vou te dizer e levante-se, pois agora fui enviado a você. O ser celestial revelou a Daniel que ele era um mensageiro de Deus, enviado para explicar o futuro e as batalhas espirituais que estavam prestes a acontecer. Ele falou sobre os reinos da terra e como as forças espirituais malignas estavam em ação por trás dos impérios que governariam a terra. O anjo explicou que, durante todo esse tempo, ele havia lutado contra forças espirituais, mas não tinha conseguido chegar a Daniel até então, porque o príncipe do reino da Pérsia lhe havia resistido por 21 dias. Somente depois que Miguel, um dos principais príncipes angelicais, veio ajudá-lo, ele pôde finalmente chegar até Daniel. A luta espiritual que Daniel estava presenciando em sua visão não era apenas uma batalha entre impérios humanos, mas uma guerra cósmica entre as forças de Deus e as forças das trevas. A revelação da batalha espiritual e das forças que regem os reinos da terra foi uma lição profunda para Daniel, que agora compreendia que as lutas visíveis no mundo físico muitas vezes são apenas o reflexo de uma batalha invisível no mundo espiritual. O anjo continuou a explicar a Daniel as coisas que estavam por vir, revelando mais sobre o futuro de Israel e os reinos que dominarão o mundo até o fim dos tempos. Ele falou sobre o rei do norte e o rei do sul, que seriam forças opostas e hostis, com muitos conflitos e divisões, até que finalmente chegasse o fim de todos os reinos humanos e a vitória de Deus sobre o mal. Em meio à grande revelação, o anjo mostrou a Daniel o destino final do povo de Deus. Embora as lutas e tribulações continuassem a surgir, Daniel foi confortado pela certeza de que, no final, Deus estabeleceria seu reino eterno e incontestável. O império da verdadeira justiça e paz viria através do Messias, e o povo de Deus seria restaurado. A visão foi de grande magnitude e profundidade, mas mesmo com a clareza das palavras do anjo, Daniel sentiu o peso da revelação e ficou desorientado. Ele caiu novamente em um estado de fraqueza, tão abalado estava pela visão. O anjo, com misericórdia, o tocou e o levantou,
dizendo-lhe para não temer, pois Deus havia ouvido suas orações e o havia escolhido para receber essas revelações. O anjo também assegurou a Daniel que ele receberia mais entendimento no tempo de Deus. Após a visão, Daniel se sentiu fortalecido e renovado em sua fé. Ele sabia que, apesar das dificuldades e das batalhas que aguardavam o povo de Israel, a vitória final seria de Deus. O propósito divino para o seu povo e para o mundo estava além de sua compreensão total, mas ele sabia que, no final, tudo seria cumprido conforme a vontade soberana de Deus. Com um coração mais tranquilo e firme, Daniel voltou à sua missão, determinado a continuar sendo fiel àquilo que Deus lhe havia confiado. Embora as revelações fossem complexas e muitas vezes assustadoras, ele agora entendia que sua confiança em Deus era a chave para perseverar até o fim. Daniel, com sua vida marcada por obediência e fé, concluiu essa fase de sua jornada espiritual, ciente de que, em Deus, todas as promessas se cumpririam no seu tempo perfeito. Deus continuava a ser a força e a esperança do seu povo, e Daniel continuava a ser um fiel testemunho dessa verdade. Depois de Daniel ter experimentado a gloriosa visão do homem celestial e de ouvir as revelações sobre os reinos da terra e as batalhas espirituais, ele ficou ainda mais determinado a compreender o plano de Deus. O anjo Gabriel, que o havia visitado anteriormente, continuou a revelação, agora detalhando os eventos que aconteceriam nos próximos séculos e os conflitos que marcariam os reinos do mundo. Daniel sentia que o propósito de Deus estava sendo revelado, mas também sabia que o que estava por vir seria difícil de compreender e ainda mais difícil de viver. A revelação que o anjo trouxe a Daniel foi um retrato profundo das lutas e quedas de várias potências do mundo, todas acontecendo dentro do plano de Deus, mas com a constante presença de uma batalha espiritual que permeava tudo. O anjo começou a falar sobre os conflitos que se seguiriam entre os reinos, que se sucederiam após o Império Grego, cujos detalhes Daniel havia já visto em suas visões anteriores. Agora, Daniel, disse, Gabriel, ouça a palavra que te darei, porque as coisas que te revelarei são do fim dos tempos. A primeira parte dessa nova visão descrevia a sucessão de reinos que se levantariam depois do Império de Alexandre, o Grande. Gabriel revelou que o Império Grego seria fragmentado em 4 partes e que entre essas divisões surgiriam disputas violentas entre o Norte e o Sul, representados por 2 dos generais de Alexandre, o Rei do Norte e o Rei do Sul. Esses reinos em guerra constante lutariam por mais poder e território. O Rei do Norte se referia ao Império Seleucida, que dominava os territórios do norte de Israel e da Pérsia, enquanto o Rei do Sul se referia ao Império Ptolemaico, que governava o Egito e a região ao sul de Israel. As batalhas entre esses 2 impérios se intensificariam ao longo do tempo, afetando diretamente o povo de Israel, que ficava entre esses 2 reinos em constante conflito. Gabriel revelou que, em meio a essa luta, surgiria um governante ainda mais perverso, descrito como um rei feroz, que seria um tipo de governante apóstata, um homem que se levantaria contra Deus e o seu povo. Este rei, conhecido mais tarde na história como Antíoco Epifânio, tentaria submeter Israel e profanar o Templo de Jerusalém com um caráter de arrogância e maldade que apontava para os últimos tempos, quando um líder semelhante se levantaria para perseguir os santos. Daniel foi avisado de que, embora os reinos da terra parecessem fortes, a vitória final não pertenceria a nenhum desses governantes humanos. Gabriel continuou a revelação, apontando para um tempo ainda distante, quando o Rei do Norte e o Rei do Sul seriam derrotados, e o Império do Mal seria finalmente destruído pelo Messias, que restauraria a justiça e traria a paz eterna. Daniel, confuso e cansado com a intensidade da visão, tentou entender o impacto das palavras do anjo. O que lhe foi mostrado parecia ser uma sequência interminável de impérios e líderes corruptos, seguidos de guerras, destruição e sofrimento. A visão parecia indicar que o sofrimento de Israel e a opressão dos povos continuariam até o fim dos tempos. Daniel se sentiu sobrecarregado com o peso da revelação, mas também tocado pela certeza de que, apesar das provações, o reino de Deus prevaleceria. Gabriel, percebendo o impacto emocional da revelação em Daniel, o fortaleceu, dizendo,
Mas ao fim desses tempos, o povo de Deus será salvo. Aqueles que se mantiverem fiéis serão libertos. O mal será derrotado e o Messias reinará para sempre. A justiça de Deus será feita. A visão do conflito dos reinos também apontava para a gloriosa intervenção de Deus no final da história, quando o Messias, o Rei dos Reis, derrotaria os poderes das trevas e inauguraria um novo reino, um reino que seria eterno e imutável. Essa visão do fim dos tempos trouxe a Daniel tanto um senso de temor quanto de esperança, pois ele sabia que, apesar das dificuldades, o propósito de Deus para o seu povo nunca falharia. Depois que o anjo concluiu a revelação, Daniel se sentiu exausto e perturbado. Ele sabia que aquilo que lhe fora mostrado não era para ser compreendido de imediato, mas, em sua alma, sentia que algo poderoso estava prestes a acontecer no futuro. Ele não entendia todos os detalhes, mas sabia que o Senhor Deus estava no controle e que sua soberania se manifestaria em todo o universo. Por um tempo, Daniel ficou em silêncio, meditando sobre as visões e orando a Deus por mais clareza. Ele sabia que, como profeta de Deus, deveria transmitir aquilo que fora revelado, mas também sentia o peso de anunciar algo tão profundo e misterioso. Ele percebeu que as profecias que Deus lhe confiara não eram apenas para seu próprio tempo, mas para o futuro de todo o povo de Deus em todas as gerações. Daniel escreveu essas visões em seu livro, esperando que, quando o tempo chegasse, as palavras que ele havia registrado servissem de consolo e de aviso para o povo de Deus, lembrando-os de que, apesar dos reinos temporários e das batalhas terríveis que o mundo enfrentaria, a vitória final e eterna seria de Deus. Com essa convicção renovada, Daniel continuou sua jornada, sabendo que sua missão como mensageiro de Deus ainda estava longe de ser concluída. Ele confiava que Deus, em sua misericórdia e soberania, guiaria seu povo, e no fim, o reino eterno de Deus prevaleceria sobre todos os reinos da terra. Após as profundas e intensas revelações sobre os reinos que se ergueriam e cairiam, Daniel ficou cada vez mais consciente de que o propósito divino para o povo de Deus estava entrelaçado com um plano maior e além da compreensão humana imediata. Sua missão como profeta estava se aproximando do fim, mas as últimas palavras que ele recebeu de Deus eram as mais poderosas e esclarecedoras. Com um coração humilde e uma alma cheia de reverência, Daniel aguardava a conclusão da mensagem que lhe fora confiada. Em sua última visão, Daniel foi levado a uma contemplação final dos eventos que marcariam o fim dos tempos e a consumação do reino de Deus. A visão foi poderosa e aterrorizante ao mesmo tempo, e o anjo Gabriel novamente apareceu, trazendo consigo a última revelação de como tudo se desenrolaria. A visão se abriu com uma grande e imensa luta, com um tempo de angústia como nunca houve antes. O anjo falou com Daniel sobre um período de tribulação final, no qual o povo de Deus enfrentaria uma pressão intensa, e o mal, representado pela figura do anticristo, tentaria submeter os fiéis a uma grande perseguição. A aflição seria extrema, mas em meio a tudo isso, Deus interviria de maneira decisiva. O tempo de angústia será grande, disse Gabriel, mas neste tempo, todos os que forem achados no livro da vida serão salvos. Daniel ouviu essas palavras e, embora soubesse que isso implicava um grande sofrimento, o anjo lhe deu uma palavra de consolo e esperança. Mas os justos, que permanecerem firmes, brilharão como as estrelas do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça, como os próprios astros eternamente e sempre. Essa promessa de redenção trouxe um novo nível de entendimento e paz ao coração de Daniel, mesmo em meio à descrição de aflição iminente. Gabriel revelou então um detalhe vital sobre o fim dos tempos. Ele falou de dois momentos significativos. Primeiro, a ressurreição dos mortos, onde aqueles que morreram fiéis a Deus seriam ressuscitados para a vida eterna. Aqueles que se perderam no pecado e na desobediência seriam ressuscitados para a condenação eterna. O reino de Deus seria estabelecido, e aqueles que restassem fiéis veriam a vitória final do Senhor sobre o mal. Gabriel explicou que, embora muitas coisas fossem seladas e ocultas até o fim dos tempos, uma coisa era clara: no fim, o reino de Deus prevalecerá. Não importa quão poderosos sejam os reinos da terra, ou quão grande seja a tribulação, Deus reinará para sempre, e o mal
será derrotado. Mas o anjo também lhe disse algo muito importante sobre as revelações que Daniel havia recebido. Ele ordenou a Daniel: mas tu, Daniel, sela as palavras e fecha o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Isso indicava que o cumprimento pleno dessas profecias não ocorreria no tempo de Daniel, mas em um futuro distante, onde as pessoas buscariam entender essas revelações em uma época mais próxima do fim. Daniel, então, vendo a gloriosa promessa de Deus, se sentiu aliviado, mas também sobrecarregado. A revelação do fim dos tempos, embora trouxesse uma mensagem de esperança, também falava de uma luta que ainda estava por vir. Porém, ele sabia que a fidelidade a Deus, mesmo em tempos de grande tribulação, levaria à vitória eterna. O anjo também revelou que o número final de anos que restava até a consumação dos acontecimentos seria de 1335 dias. Essa cifra simbólica apontava para um tempo mais distante, mas que, na plenitude dos tempos, se aproximaria do cumprimento das promessas de Deus. Para Daniel, essa revelação significava que, enquanto ele próprio não veria o fim de tudo o que lhe fora revelado, ele confiava que Deus cumpriria suas promessas, pois a história está em suas mãos. Antes de partir, Gabriel concluiu com palavras de grande consolo e encorajamento. E tu, Daniel, vai até o fim. Descansarás e te levantarás para a tua herança no fim dos dias. Daniel, com essas palavras, soube que sua missão estava terminada. Ele havia sido um fiel mensageiro de Deus, e sua recompensa viria no fim dos tempos, quando ele se levantaria para herdar o reino eterno de Deus, juntamente com todos os justos. Enquanto Daniel observava a visão se dissipar e a presença celestial se afastar, ele sabia que o seu papel como profeta tinha chegado ao fim. O futuro do povo de Deus estava agora nas mãos de Deus, e ele confiava completamente que no tempo devido as promessas de restauração e redenção seriam cumpridas. Daniel escreveu todas essas visões e selou o livro, confiando que, um dia, os homens entenderiam o que Deus havia revelado através dele. Ele continuou a viver com integridade e coragem, com o coração cheio de esperança e de confiança no Senhor, sabendo que, no fim, Deus estabeleceria seu reino eterno, onde não haveria mais dor, sofrimento ou morte. E assim, a jornada de Daniel chegou ao seu fim, mas o testemunho de sua fé e a profundidade de suas visões continuariam a impactar gerações futuras, apontando sempre para a soberania de Deus e para a certeza da vitória final sobre o mal. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo, deixem um like e inscrevam-se no canal.